Olá, tudo bem? Eu me chamo Maxwell, estou aqui para compartilhar uma palavra do Senhor com vocês. E no dia de hoje a palavra que eu quero compartilhar, ela se encontra em Gálatas, capítulo 2 e no versículo 20, que diz assim: Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Bom, o Senhor hoje ele vem falando comigo a respeito de escolhas, de algumas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia e que levam para um caminho onde não agrada ao nosso Deus. E quando isso acontece, a gente costuma falar que nós temos o livre-arbítrio para escolher aquilo que a gente bem entender. Bom, o livre-arbítrio é algo que Deus deixou para que nós possamos entender o bem e o mal e assim fazer as nossas escolhas. Mas quando eu leio essa mensagem, eu consigo entender que aquele que entrega sua vida para Cristo, então agora ele não tem mais escolha sobre aonde ele vai pisar. Quando a gente entende que Cristo agora é quem vive em nós, e nós começamos a orar para Ele e falar: Senhor, que a Tua vontade seja feita na minha vida, que eu possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Nós começamos a entender que nós temos alguns acessos a coisas que estão perto de nós, algumas decisões que são cabíveis a nós. Por exemplo, quando Deus abre uma porta de emprego, e essa porta ela se mantém aberta pela dedicação que aquele irmão ou aquela irmã impôs para cumprir aquele determinado serviço. Mas se quando Deus abrir essa porta, essa pessoa então fizer como se estivesse fazendo para ela, porque Deus já abriu essa porta, então ela acaba perdendo esse trabalho. E a vontade de Deus não era que ela não se desse bem ou que ela perdesse esse trabalho, mas sim que ela fosse segundo a vontade de Deus, fazendo aquilo que era para ser feito na determinada situação. Bom, quando eu começo a caminhar sobre a palavra de Deus, eu começo a entender que o coração do homem, ele é enganoso. E somente Deus é aquele que pode esquadrinhar o nosso coração. Quando nós tomamos decisões segundo o nosso coração, segundo a nossa vontade, na maioria das vezes a gente acaba nos frustrando lá na frente. Mas quando nós colocamos a nossa esperança segundo a vontade de Deus na nossa vida, que é boa, perfeita e agradável, então nós começamos a caminhar num caminho onde as decisões ficam fáceis, num caminho onde a gente começa a receber daquilo que a gente escolheu, porque a gente começa a receber algo bom, porque Deus nos ajudou a escolher aquilo ali. Entende? Quando, por exemplo, a gente começa a orar: Senhor, será que o Senhor acha que para mim eu posso fazer certa coisa? Será que eu posso tomar certa atitude? Que o Senhor esclareça isso na minha mente. E o Senhor vem com toda bondade, esclarece tudo na nossa mente. A gente então toma a nossa decisão. Dessa maneira a gente começa a entender que quando Cristo vive em nós, nós já não temos mais escolha sobre aquilo que a gente vai viver daqui para frente. Nós então somos crucificados com Ele. E quando nós então revivemos, quando nós nascemos de nova criatura, agora a gente anda segundo a vontade de Deus. Que nesse dia você consiga entender que quando você entregou a sua vida para Jesus, agora você vive segundo a vontade de Deus. As suas escolhas talvez elas terão que ficar de lado. Talvez você ficará sem entender o que está acontecendo. Mas entenda, lá na frente o Senhor irá te recompensar. Há um tempo oportuno para que as coisas de Deus aconteçam na tua vida. Então espere no Senhor. Tome as decisões que o Senhor te colocar. Siga a vontade dEle, porque ela é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor possa habitar dentro de ti e que Ele possa te ajudar a tomar as melhores decisões da sua vida. Em nome de Jesus.